Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar da vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, 3-2 na altitude. Os gols do Palmeiras marcados pelo Flaco Lopes, Estevão e Maurício. O atacante Fábio Gomes descontou para o Bolívar. Ele fez 2 gols na partida. Com essa vitória, o Palmeiras se isola ainda mais na liderança do seu grupo. O Palmeiras tem 9 pontos, são 3 jogos e 3 vitórias. Cerro Porteño tem 3, Bolívar 3, Sporting Cristal 0. Nesse momento estão jogando Cerro Porteño e Sporting Cristal. Vamos aí analisar aquilo que os comentaristas falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Vamos lá! Parabéns ao Abel Ferreira, que treinador monstruoso. Para mim, o maior técnico que eu vi, o maior técnico disparadamente do Brasil e sul-americano, está nos melhores do mundo. Vai lá em 3.600 metros e ganha, meu irmão. 3-2. Sai 1-0, sai 2-0, 2-1, 2-2 e mete 3-2. Gol do Maurício, gol do Estevão e gol do Flaco Lopes. Cada um no seu setor. O Palmeiras é candidato ao título da Libertadores mais uma vez. Parabéns, Abel Ferreira, Luan Siqueira. Despedir, mas é sempre bom ter o Estevão no time, faz uma diferença absurda, até quando ele tá mais cansado, por exemplo, hoje, mas é diferente. É, muito diferente. Hoje ele tinha um papel importante. Na hora que o Palmeiras não tinha a bola, essa estrutura que a gente mostra aí com 2 volantes, os 2 meias atrás do centroavante voltavam também pelos lados. Então, não é que quando o Palmeiras perdia o controle da bola, os 3 da frente não tinham tarefas defensivas importantes. Não, os 2 precisavam compor uma linha de 4. Então, era uma primeira linha de 5 com uma linha de 4 à frente dessa linha de 5. E um centroavante, o Flaco Lopes, mais à frente. Era um Palmeiras muito bem montado, bem compacto para se defender no momento em que não tinha a bola, para no momento em que conseguisse recuperar a posse dela, acelerasse rápido. Agora, ninguém lembra, Léo, mas o Palmeiras foi viajar para a Bolívia sem o Richard Rios, sem o Michael, sem o Murilo e sem o Vitor Roque. Claro que agora é fácil falar que eles não fizeram falta, mas é muito por conta do bom trabalho do Abel e como ele gerencia esse time. Hoje, ninguém sentiu falta, por exemplo, do Vitor Roque. Até o Flaco Lopes está rendendo com a chegada de outro centroavante, disputando posição com ele. No caso do Michael e do Vitor Roque, eles não eram opções para hoje, né? Isso. Porque eles estão lesionados. Lesão. Exato. O Palmeiras até coloca na conta do gramado do Castelão que esses 2 atletas tenham sofrido lesões. O Vitor Roque, a lesão do Michael é um pouco mais grave, do Vitor Roque menos. O Vitor Roque é uma entorse e o Palmeiras optou por não levar esse atleta para a altitude. Achou que poderia oferecer quase nada ou pouco diante das condições físicas em que estava. Concordo também, acho que não era um bom jogo para o Vitor Roque e o Flaco cumpriu bem o seu papel de homem mais avançado. O Abel não optou por poupar atletas, eu acho que ele utilizou o elenco da maneira como ele pode. Como eu também já disse aqui, que imagino que o Felipe Luiz tenha usado lá atrás contra o Central Córdoba, mas o resultado foi diferente. Quando você vence, é claro, tudo fica certo, tá tudo bem, mas as primeiras críticas que viriam se o Palmeiras não alcançasse o resultado hoje, claro, estariam na conta do técnico do Palmeiras. E até a força de recuperação que o Palmeiras teve hoje, porque abre os 2-0, joga muito bem o primeiro tempo, no segundo tempo leva o empate, toma o primeiro, depois toma o segundo e leva o empate, parecia que a partida ia ficar ali, porque o Palmeiras estava muito já cansado, estava esgotado fisicamente por conta do rarefeito, e aí consegue ainda chegar ao 3º gol, por pouco chega a fazer o 4º, mas é anulado, então o Palmeiras ainda mostra a sua força até lá no alto. Pois é. Nas circunstâncias em que o Palmeiras... Não é uma novidade, né? Nas últimas edições o Palmeiras tem ido à altitude. Lá atrás, em 2020, ainda com o Luxemburgo como técnico, o Palmeiras venceu em La Paz. Depois o Palmeiras, em 2023, na primeira rodada da fase de grupos, optou por escalar um time alternativo, até porque tinha jogos decisivos naquele meio do caminho ali. Optou por, digamos que, sacrificar a primeira rodada da Libertadores,
e ali naquela oportunidade somou uma derrota jogando em La Paz. Dessa vez o cenário foi diferente, o Palmeiras abriu 2-0, tinha o jogo na mão, a partir de duas bolas lançadas na área do Palmeiras, a partir de 2 cruzamentos do lado do Bolívar, a equipe boliviana conseguiu chegar ao gol de empate, aos 2 gols, e aí o Palmeiras estava numa situação bem delicada no jogo. Sustento esse 1 ponto, baixo, sigo com a minha postura aqui, ou tento jogar mais longe das minhas condições físicas, porque ali já estava mais próximo do meio do segundo tempo, em que o Palmeiras já estava visivelmente cansado, e vou atrás dos 3 pontos. O Palmeiras trouxesse hoje um empate, mesmo saindo com 2-0 na frente, não seria um resultado ruim. Os 3 pontos, então, não tem nem o que falar. O Palmeiras soma 9 pontos nos seus primeiros 3 jogos e, como é cabeça de chave no seu grupo, fará 2 jogos como mandante no turno de volta, digamos, dessa fase de grupos. O Palmeiras está numa situação extremamente confortável na Copa Libertadores da América. Líder do grupo, como você falou, praticamente a vaga encaminhada para a próxima fase. Até ele poderia agora brincar com colocar menos força, mais força, dependendo do jogo. Não sei se ele vai fazer isso porque ele costuma gerir bem o seu elenco. E o único time brasileiro 100% na competição, até em busca, Léo, da melhor campanha. Claro que é começo ainda de competição, mas, por exemplo, o São Paulo começou muito bem. O Palmeiras tende a fazer uma campanha ainda melhor e lá na frente faz diferença. Até porque o Palmeiras, como eu coloquei aqui, faz 2 jogos como mandante nesse turno de volta do seu grupo na Libertadores. O Palmeiras tem, concordo com você, é cedo ainda para a gente traçar aqui que o Palmeiras vai fazer a melhor campanha da fase de grupos e tal, mas a largada do Palmeiras na competição é muito boa. E não me surpreenderia se o Palmeiras garantisse a vaga à próxima fase e aí o Abel, de repente, começar a usar a Libertadores como plano B, digamos assim. Ou mais um laboratório, talvez. Exato, para testar alguns jogadores ou numa sequência de quarta e domingo que para o Palmeiras vai persistir até a disputa do Mundial de Clubes em junho, o Palmeiras pode se dar ao luxo de, nas últimas rodadas ou na rodada final, dependendo da classificação. E se não tiver esse objetivo tão grande de conseguir a melhor campanha da primeira fase, o Abel pode escalar um time alternativo em algum desses jogos, justamente para poupar para, de repente, a disputa do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras tem que somar 3 pontos a cada duelo. Os pontos têm a mesma validade, né? Os pontos que você soma na 5ª rodada são os mesmos 3 que você vai somar lá na última rodada. Vamos conferir o destaque do Palmeiras no jogo segundo o SofaScore. Facundo Torres, nota 7,8. Foram 86 minutos jogados, assistências 2, finalizações do gol. 1 em 3, finalizações na trave 1, grandes chances criadas 2, dribles certos 1 de 13, duelos ganhos 3 de 7. Fez uma boa partida, eu acho que ele está se acostumando, entendendo a mentalidade do Abel Ferreira. Acho que eu daria para o Flaco Lopes esse destaque, mas o Facundo, em números, ele foi melhor. Os números podem dizer isso, eu estou com você nessa. Para mim, o destaque do Palmeiras hoje foi o Flaco Lopes. Pode ser que nos números ele não tenha ficado tão evidente, mas o cara do Palmeiras hoje, até pelo que não vinha desempenhando, eu acho que isso conta também em outras oportunidades, foi o Flaco, que hoje sim conseguiu ser eficaz diante do goleiro adversário. Teve as chances e conseguiu aproveitá-las, conseguiu colocar a bola dentro da casinha ali, o que o Flaco vinha tendo dificuldade. O Facundo fez mais um grande jogo pelo Palmeiras, ele é o jogador mais regular na escalação do Palmeiras nos últimos jogos, dificilmente fica de fora e longe da sua posição que se sente mais confortável. Acho que é sempre importante a gente lembrar isso. O Facundo é um meia que gosta do lado direito, o lado que tem o Estevão no Palmeiras na maior parte dos jogos e que agora conta com o Felipe Anderson como uma espécie de um ala pelo lado direito. Então o Facundo ainda não teve a oportunidade de jogar na posição que mais gosta e mesmo assim tem entregado. É uma briga que deve se acirrar a partir do momento que o Estevão deixar de ser jogador do Palmeiras no meio da temporada após o Super Mundial. Que aí você vai ter, em teoria, com o elenco atual, você vai ter 2 opções para esse lado direito. O Facundo, que é um canhoto, que vai gostar de cortar para dentro, e o Felipe Anderson, que é esse destro, que leva para a linha de fundo, que faz cruzamentos, como a gente mostrou na análise aqui ontem. Por enquanto, é melhor quebrar um galho e ser titular do lado esquerdo do que ficar no banco do lado direito. Pelo menos eu penso assim, Léo, e foi importante essa vitória fora de casa, porque o Palmeiras segue essa sequência fora de casa, só tem esse jogo contra
o Bahia dentro de casa no Allianz Parque no fim de semana, mas depois volta para suas viagens fora de casa. Então, essa vitória, até com alguns jogadores se recuperando de lesão e já em São Paulo, é importante para o Palmeiras começar a pensar de volta na liderança do Brasileirão. Compromisso difícil do Palmeiras no final de semana, em pegar o Bahia do Rogério nunca é uma boa, apesar do Bahia... Joga hoje também. Exato. Apesar, claro, do Bahia ter aquela questão sempre de jogo, quando tem uma postura quando joga em casa e outra quando visita alguns adversários, mas acredito que o Palmeiras terá um oponente muito complicado e vai carregar e vai herdar no final de semana a conta de hoje. Não vai dar tempo de recuperar todo mundo, deixar todo mundo com a bateria 100%, como é a expressão que o Abel gosta de dizer. Os jogadores sempre estão a 70%, 80% com a bateria deles. No caso do Palmeiras, no final de semana, não me surpreenderia se esses jogadores estivessem a 50%, 60% ou 70% da bateria total. É um período muito curto de recuperação, com uma viagem longa no meio, para que o Palmeiras seja mandante no final de semana diante do Bahia. De qualquer forma, o torcedor do Palmeiras sai muito satisfeito desse duelo e da vitória de hoje. Sim, foi uma boa exibição. Não foi uma exibição... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 3-2 sobre o Bolívar. Vitória essa que isola ainda mais o Palmeiras na liderança da competição. Deixa eu falar um pouquinho aqui do jogo, eu que assisti a partir dos 90 minutos. Primeiro tempo foi um primeiro tempo de almanaque, pessoal. Foi 2-0, poderia ter sido 3, 4. Palmeiras teve muitas chances. O Bolívar teve bastante posse de bola, porque o Palmeiras entregou a bola para o adversário e o Palmeiras jogou não no contra-ataque, mas no erro do Bolívar. E o Palmeiras é muito forte, pessoal. O Palmeiras é muito forte. Palmeiras, ele é letal, então se der mole para o Verdão faz mesmo, e foi isso que aconteceu. Palmeiras aproveitou as oportunidades e venceu o jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.